E o Corinthians conseguiu pagar salários atrasados a jogadores e membros da comissão técnica. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica as novidades do Timão, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians conseguiu pagar os salários atrasados. Na última quinta-feira venceu a parcela data para o pagamento dos salários em carteira do mês passado. O Corinthians alegou problemas financeiros e não conseguiu fazer a quitação nem de atletas do elenco profissional nem da comissão técnica. A nova promessa é de que na segunda-feira tudo seria resolvido, o que não aconteceu. Nessa terça-feira, enfim, o pagamento de uma folha que custa na casa dos 38 milhões de reais foi feita. Importante registrar que esse valor de 38 milhões também inclui direitos de imagem, carteira, luvas, além de impostos. Só para completar, quero lembrar para vocês que nessa semana tem Corinthians e Barra, jogo de mata-mata da Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas de final e um prêmio de 3 milhões de reais. É a chance de o Corinthians continuar sonhando com o título do torneio de mata-mata que venceu na temporada passada. Corinthians que fechou o mês de março com um déficit de 131 milhões de reais. Crise financeira das piores no Corinthians, e há o objetivo real de reduzir a folha salarial, saída do Memphis Depay ou a permanência do atleta, sem que o Corinthians continue arcando com 6 milhões de reais, é a maior providência que o presidente Osmar Stabile prepara para o segundo semestre. Você acha que o Corinthians será competitivo em 2026? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, o Corinthians tem quanto do passe do Bidon? Não seria inteligente pedir X para determinada porcentagem dele, visando uma venda futura para um clube de elite da Europa? Não seria interessante pedir X para determinada porcentagem dele, visando uma venda... Você está imaginando que o Corinthians poderia comprar um percentual a mais do Bidon, é isso? O problema é que para comprar esse percentual a mais, o Corinthians vai precisar de dinheiro, e hoje não há dinheiro. Vale a lembrança de que o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira, o que é algo meio incomum, e mostra a crise financeira do clube. No mês passado, o pagamento deveria ter sido feito na quinta-feira da semana passada. Não foi feito, prometeram para segunda, não aconteceu, e nessa terça-feira acabaram pagando. Nada também que vai mudar o preço do dólar, são caras que em geral ganham bem, né? Mas houve esse atraso no pagamento. Corinthians, Bidon, direitos econômicos. Deixa eu ver qual que é o percentual que o Corinthians tem em relação ao Bidon. Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do Bidon, é um percentual bem legal, tá? Bem bom. Contrato até 2029 e a multa rescisória é de 100 milhões de euros. Então, dá para dizer que o Corinthians está tranquilo em relação ao Breno Bidon. Não é um problema, não. Que mais? O Neto cravou que ele está fechado com o Flamengo. Estou conversando aqui com uma pessoa que trabalha com o Marcos Antônio, tá? Para tentar trazer alguma coisa para vocês. Muita gente perguntando se o São Paulo de fato aceitou a transferência do Marcos Antônio para o Flamengo na metade do ano. Que mais? Não esqueça de deixar seu like, tá? É super importante. E quiser mandar seu superchat, também nos ajuda. Sobre a situação do zagueiro Renato do Timão, já sabe se vai ter chance com o Diniz? Pois ficou de saber. Vamos lá, mandei mensagem. É que eu acabei, não sei se foi durante a live, mas eu mandei para uma pessoa do São Paulo, do Corinthians, vou até buscar aqui, ó. Eu mandei a sua mensagem, Felipe Soares. Renato é o zagueiro da base que estava emprestado ao Atlético em 2025 e voltou e está treinando à parte. Apura aí se vai ter chances. Mandei mensagem, a resposta foi: não será reintegrado. Tá, Felipe? Então, você tinha mandado a pergunta, eu repassei, não sei se eu acabei publicando, mas é essa a resposta: não será reintegrado. Então, o Renato está fora dos planos. E o Corinthians teve um prejuízo assustador no mês de março. Número que consta no balancete oficial do clube aponta um déficit de 131 milhões de reais. Isso significa que no terceiro mês desse ano, o Corinthians gastou 131 milhões a mais do que arrecadou. Importante dizer que esse número é quase 260% maior do que os 36 milhões e meio de reais previstos no orçamento para 2026. Resultado tão grande de prejuízo foi impactado por três motivos. O primeiro deles,
o pagamento do título, da premiação pelo título da Copa do Brasil. Corinthians também alega que o repasse de cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres bagunçou todo o esquema alvinegro. Para completar, Corinthians esperava vender atletas. Eram 75 milhões de reais líquidos até o mês de março. E o Corinthians abriu mão de transferências, como por exemplo a do André para o Milan, em nome de um time mais forte. O Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, além de 4 milhões de euros em bônus. O negócio acabou não acontecendo e imagino que muita gente no Corinthians vai se desapontar e se decepcionar por não ter feito esse negócio. Só para completar, registrar que a manutenção da folha salarial do atual elenco, de 38 milhões, entre salários, direito de imagem, luvas e impostos, comissão técnica e os jogadores, é outro ponto que causa bastante preocupação. Se o Memphis não ficar ou permanecer não tendo mais o custo de 6 milhões de reais, o Corinthians começa a baixar um pouquinho a sua folha salarial. E você, torcedor alvinegro, que pensa sobre todas essas cifras? Com um time que no campo de 1-1 é bom, mas que você começa a olhar para o banco de reservas e leva alguns sustos. Use o espaço para comentário e diga o que você pensa, beleza? E o empresário do volante André do Corinthians está na Europa. Formação exclusiva Diogo Silva, dono da Web Soccer, visitou nos últimos dias as cidades de Milão, Londres, Porto e Amsterdã. A ideia foi visitar clubes e conversar com outros empresários de olho no mercado do futebol de verão lá na Europa. O Diogo tem cerca de 90 atletas na Web Soccer, mas hoje dá para assegurar que o André é a principal opção para um grande negócio. Vale a lembrança de que o Milan chegou a fazer 2 propostas oficiais para comprar o André, a última delas de 17 milhões de euros fixos mais bônus. Posso dizer ainda que no Corinthians houve uma decepção, um desapontamento, um arrependimento dos dirigentes corintianos com o fim do negócio. O Corinthians entendeu que ao recusar os 17 milhões de euros, haveria uma nova proposta, o que não aconteceu. Me permito imaginar, com a informação de que o Diogo Silva esteve em Milão, de que as tratativas com o Milan possam ser retomadas. O Milan e a Juventus eram os principais interessados na contratação do André, que desde que não foi negociado, teve uma queda de rendimento. Por exemplo, no mês de abril, 2 expulsões contra Palmeiras e Vasco da Gama. Ao que parece, a chance desperdiçada de se mudar para o Milan, com uma capacidade financeira muito maior, mexeu de maneira negativa. Corinthians torce para que o Diogo consiga algum negócio superior aos 17 milhões de euros previstos na última janela de transferências. André, que soma 24 jogos e 3 gols em 2026, mesmo sendo volante, ele é o 3º maior artilheiro do time. Corinthians é dono de 70% de seus direitos econômicos. Só para completar o noticiário alvinegro, Corinthians havia prometido quitar nessa segunda-feira os salários em carteira atrasados desde a última quinta. Mas não aconteceu. Vamos ver se nessa terça-feira a grana cai. Esse não é o caso. Mas nesse jogo específico, eu acho que o Roger mexe muito mal no time. E quando ele começa a mexer, o São Paulo vai ficando cada vez mais distante do Corinthians. A vitória por 3-2 não reflete o que foi o jogo. O Corinthians merecia vencer por 2 ou 3 gols de diferença. Foi muito melhor do que o São Paulo. Ô Ana, o Corinthians merecia vencer e essa é uma tônica, assim, meio que lógica. O hábito da partida foi bem, uma partida de 5 gols, movimentada, teve erro, não teve erro. Além do Corinthians ter sido melhor, o hábito da partida foi bem. O que é que você pensa a respeito? Eu entendo que foi um grande clássico, foi bem apitado, apesar da polêmica que nós iremos tratar aqui do que aconteceu no jogo, mas entendo que o Daronco fez uma boa arbitragem e a paralisação, lamentavelmente, em que o VAR o chama para analisar a questão do gesto obsceno ou não praticado... Até a gente pode lançar em algum momento essa imagem aí do Bobadilha, mas eu me pergunto... Isso gerou um prejuízo para o jogo, porque 14 minutos dando. até então o jogo estava na mão, um jogo disputadíssimo, o gol e ele controlando bem o jogo. Não, o gol do Ranieri, perfeito, ele foi muito cirúrgico e não ir na cabine para checar, porque o São Paulo reclamava que havia interferência no Rafael, né, por parte do Jesse Lingard, o que não aconteceu. E aí vai para o segundo momento, ele valida esse gol, que é um gol difícil de validar, ele ia. Por quê? Porque é uma saída de bola, que a gente fala dos 9,15 metros, que os jogadores precisam estar atrás da linha da área penal. E da meia-lua também. E aí o Hugo sai de forma errada com o Ranieri, e depois o Bobadilha dá o bote. E ele valida o gol com propriedade. Com propriedade. Porque a partir do momento que você coloca a bola em jogo, esse jogador pode disputar com igualdade dentro da área, não precisa respeitar mais os 9,15 metros. E aí a polêmica vem porque a equipe corintiana vai toda em cima dele, questionando ele que o Bobadilha teria feito um gesto obsceno.
E ele, é muito engraçado porque você vê ele falando pro VAR assim, olha, eu estou gerenciando aqui, estou recebendo a informação que esse tipo de atitude é normal para jogadores estrangeiros, que eles comemoram assim com raça. Isso aconteceu, isso não aconteceu. Aonde foi a falha da arbitragem, do meu ponto de vista? A gente está falando do Rafael, do Rodolfo Toschi, que estará na Copa do Mundo. Olha, você, meu árbitro, está me consultando. Então, ele está me consultando. Ana, estão me falando aqui que tem gesto obsceno. Eu, ao olhar a imagem, te tranquilizo. Ele fica tranquilo. De fato, o Bobadilla sai comemorando, mas ele não toca no genital. Ele não toca no genital. E essa é uma comemoração comum na América do Sul. Acaba a discussão. Mas parece que foi isso que o VAR disse. Não, ele narra, não. Olha como o VAR é. E aí, isso que eu não gosto no Brasil. O VAR, ele narra tudo isso. E depois de narrar tudo isso entre os companheiros dele na cabine, ele aciona o Daronco. Aí ele fala assim, Daronco, não foi nada, eu tô vendo aqui uma situação, mas é um lance interpretativo. Recomendo revisão. Que eu recomendo revisão. E aí ele joga toda a pressão em cima do Daronco. Mas essa é a vida. O árbitro, vocês não gostam de ter pressão pro árbitro, que o VAR não pode definir? Aí quando o VAR joga pressão pro árbitro, o VAR tá errado? Eu entendo que o VAR, ele entrou para proteger o jogo. E eu entendo que o menos é mais. Eu preciso entrar quando eu vou ser efetivo, assertivo. E que eu vou contribuir para o espetáculo. Eu estou num clássico em que o jogo está maravilhoso, um gol para cada lado. Sim, mas é o Daronco que consulta ele, né? Não, mas é só você responder. Se você teve confia peito, em mim, não teve peito, mas o VAR não teve peito. Se você me pergunta, eu falo, Elia, tranquilo, reinicia o jogo, tá tudo em ordem. Ele não toca na genitália, não tocou na genitália, vamos em frente. Vai em frente, depois eu converso com você no vestiário. Acabou. Eu tô bancando. Ele não teve coragem de bancar. E o VAR vai ter esse áudio gravado. Eu tô bancando você. Reinicia. E aí o Corinthians vai pedir, o São Paulo vai pedir. Tem o áudio. Ele não tem. E você tem que ter em que eu analisei, que eu analisei a jogada. Porque segura. E o discurso do Daronco é difícil. Não, agora o pior, Elia, não foi o VAR ter chamado. Foi o Daronco, a comunicação do Daronco foi péssima. E aí eu vou te parafrasear. É quando o árbitro, mesmo acertando, erra. Porque a comunicação dele, eu não vou repetir, mas foi de uma infelicidade absurda. Mas é difícil, Ana. Mas ali, aí que eu digo pra você... Você tá acostumado. Nicola, treinamento. Se ele usa o vocabulário técnico, tem que estar preparado. Ele tem que chegar e falar assim, olha, chequei, vou fazer o comunicado. Chequei as imagens. Não vi nem... E o jogador Bobadilla não toca nas partes genitais. Acabou. Eu não tenho que explicar que isso é uma comemoração sul-americana. O simples fato de tocar é que determinaria o vermelho. Sabe por quê? Porque o gestual do Daronco foi pior. Foi pior. Vou dizer uma coisa pra vocês, quem tá me assistindo, gente. O gestual do Daronco foi pior do que o gestual do Bobadilla. Então, existem coisas que a gente tem que entender o contexto. A FIFA defende uma linha que eu particularmente gosto muito, que para você ser um árbitro de excelência, você precisa conhecer e entender o jogo. Porque se eu não entendo o jogo, se eu não entendo o contexto em que eu estou inserido, eu não vou ser um grande árbitro. Por isso que eu digo que o VAR poderia ter assumido a responsabilidade, ter falado, isso é uma comemoração que é muito comum. Eu posso citar aqui vários jogadores sul-americanos que comemoram dessa forma, mostrando a força e a garra. O cara faz assim. Ele faz assim. Tem brilho, faz assim. Eu tenho força, eu tenho brilho, eu tenho gana, né? Que eles falam muito isso. Gana. Então, a interpretação aí, a maldade está em quem está interpretando. Mas agora, Elia, o Daronco, quando ele vai explicar, que ele mostra. Com as duas mãos, Elia. Aí. Com as duas mãos, Elia. Mas o importante é que ele erra. Mas a decisão final foi correta. Mas a decisão final. Não, e foi corajoso, hein? E foi corajoso porque ele estava com uma pressão absurda. O VAR não teve a coragem de fazer Tinha 11 jogadores em cima dele e ele foi corajoso. Então eu tenho que bater palmas pro Daronco e respondendo a sua pergunta inicial. Fez uma boa arbitragem. O jogo tumultuou. O segundo tempo foi um segundo tempo difícil até de conduzir. Lógico que o Corinthians favoreceu porque foi superior ao São Paulo e ele foi muito bem na partida. Foi bem na partida. Merece. O Daronco, normalmente eu digo que ele fica um pouco afastado do lance, que ele é meio mas lento. tá correndo bem. Mas ele está correndo mais. Melhorou. Nesta partida ele melhorou muito. Fernando Diniz, para variar, vai avalizar o erro do Ranieri. Segura. Aí não. Ali sair jogando só se a gente não fizer, né? E foi um erro do Ranieri, mas ele foi não um erro tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranieri nunca falta de coragem para fazer as coisas. Ele foi corajoso para tentar fazer e um erro que aprende com o erro. Então, isso eles sabem que comigo não é um erro que, muito pelo contrário, eu estimulei o time a jogar, a gente tinha feito um ótimo primeiro tempo. E é um erro que em treinamentos, em jogos, ele nunca tinha cometido aquele erro. E quando você comete esse tipo de erro, ele não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é um lance mais difícil da bola entrar e o lance por dentro, que a gente sempre fala para evitar o passe frontal, só dar esse passe mais frontal quando está muito escancarado e com uma margem de segurança alta. Mas quando tem os erros, como teve do Ranieri, independente do resultado do jogo, que teve vezes que da minha carreira que a gente errou e empatou, perdeu. Eu acho que vale mais a confiança que ele teve para fazer, a coragem para fazer, e da minha parte, obviamente que a gente não quer que erre, mas a gente, para não errar nunca, não fazer nunca.
Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, torço muito para que haja evolução. Todos nós, como profissionais, temos que evoluir, mas eu não acredito. Roger Machado, eu estou começando a desacreditar. Pode falar. O que me preocupou, na verdade, foi os momentos que a gente saiu do jogo, né, não apenas, né, pela qualidade do adversário, mas que nós cedemos, né, a bola para o adversário, ou não cuidando bem da bola, ou errando, cometendo erros, né, que nesse nível de jogo você não pode cometer, né, diante do adversário que joga em casa, na frente do torcedor, que vai pressionar por essas bolas, né. Então foram poucos momentos que a gente conseguiu, entre as ações do nosso adversário, como eu disse, alcançar as costas do adversário, né, finalizar gol, um segundo tempo em que a gente muito cedo tomou 2 gols, isso dá ao adversário confiança, né, e as mudanças foram feitas para que a gente conseguisse ter um melhor equilíbrio, né. Penso que em algum momento, né, ficou perigoso o jogo, né, mas o resultado de 3-2, né, mostra que talvez nós não merecêssemos melhor sorte na partida, porque, né, em função de erros que tivemos e que o adversário soube aproveitar bem. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aí com mais um giro de notícias do Corinthians nesta quarta-feira. Mais um dia aí chegando pra gente, né? Dia 12, dia 13, pra gente dia 13 de maio, breve, já estamos chegando aí na metade do mês. E é isso, rapaziada, muito obrigado por você ficar no vídeo até agora. Não esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre que for possível receber nossas notícias e nossas informações. A gente encerra o nosso vídeo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.